embaixador do reino. Amém? Deus abençoe você que nos está acompanhando pelas redes sociais, no nome de Jesus. A palavra hoje está em Lucas capítulo 10, no verso 16, que diz assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Amém? Graças a Deus. Olha, palavra de Jesus. Jesus está dizendo aqui, ele está constituindo homens, mulheres, como o quê? Mensageiros, como embaixadores do reino de Deus, né? Ele envia pessoas, para quê? Para propagar, né? Para anunciar as boas novas. O Evangelho quer dizer boas novas, e ele constitui pessoas para fazer isso, porque ele venceu, né? Ele cumpriu o seu ministério terreno, né? A primeira etapa, e está assentado à direita de Deus Pai, lugar de autoridade, fazendo o quê? Está fazendo duas coisas. Uma, ele está de jejum, como ele diz na Santa Ceia, que ele diz que não beberia mais o fruto da videira até que bebesse novo no reino dos céus, né? E ele está aguardando que os seus inimigos sejam colocados por estrada dos seus pés. Quer dizer, todos os inimigos subjugaram a palavra de Deus, né? Jesus é a palavra, ele é o verbo de Deus. Então, aqui nessa palavra, ele está constituindo ministros do Evangelho, nem só do Evangelho, mas do reino de Deus. Toda vez que ele falava com pessoas, ele falou assim, que ele mandava, que ele enviava, ele dizia o seguinte: vai e fala que está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus do céu para a terra, né? Tanto é que o Pai Nosso fala isso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então ele quer que a terra seja igual ao céu. Esse é o plano. O reino de Deus veio até nós outros, né? E perguntaram: onde está o reino de Deus? Ele falou: se bem que não está longe, ele está dentro de vocês, né? E com o que é isso? Com o Espírito Santo sendo nos outorgado, nos sendo dado, nos sendo concedido. E o Espírito de Deus habita dentro de nós somos templo do Espírito Santo. E aqui nessa palavra, ele envia seus discípulos, né? E ele dá os comandos, o que eles têm que fazer. Vai nas casas, né? E fala: paz seja nessa casa, né? Aí ele dá aqui, curar enfermos. Tudo isso é uma ordenança de Jesus, né? Falando para quem? Para aqueles que ele constituiu na terra, né? São os salvos, são aqueles que creem na sua palavra, que creem no Evangelho, e ele constituiu estas pessoas como cartas vivas do Evangelho. Cartas vivas. O que é uma carta? Uma carta, você escreve uma mensagem e coloca no correio ou dá para um portador, e ele leva aquela mensagem, ele carrega aquela mensagem. Agora, a carta viva é porque ele escreveu nas tábuas do nosso coração as suas palavras. Então ele escreveu, nós guardamos, recebemos a sua palavra no nosso coração, e para onde a gente vai, nós somos, né, cartas vivas, porque é uma carta que é viva, que vai para lá, que vem para cá, que anda, que vai até os confins da terra, falando
das virtudes de Deus, né? Falando de Deus, falando de Jesus, testemunhando da bondade e do poder de Deus. Então, são cartas vivas, porque estamos vivos. E por que carta? Porque ele escreveu nos nossos corações as suas palavras, a sua lei, as suas leis. E aonde que a gente for, ao abrir da nossa boca, nós vamos falar de Deus, nós vamos falar testemunhando. Foi o que ele disse lá em Atos dos Apóstolos, né? Ele fala que ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder, e sereis o quê? Minhas testemunhas até os confins da terra. Israel, Samaria, né? Até os confins da terra. Então, nós somos testemunhas de Jesus, né? Nós somos testemunhas da veracidade, da verdade e do poder de Deus, do Evangelho, né? Poder de Deus, porque o Evangelho não se resume somente em palavras, mas também em poder de Deus. E esse poder repousa sobre aqueles que creem, sobre aqueles que são enviados. Então, e isso é tão forte que ele fala que quem vos der ouvidos, quer dizer, no momento em que você vai e que você sai falando, testemunhando do Evangelho, testemunhando do poder, do amor de Deus, do que Deus fez, do que Ele está fazendo, do que Ele ainda vai fazer, você está sendo o quê? Um embaixador do reino de Deus, né? Um embaixador do reino dos céus, né? E você dá testemunho, né? Você conhece ao Deus que te resgatou, você conhece ao Deus da palavra, você não conhece somente a palavra, mas você conhece também o Deus, o autor da palavra, né? E como sendo Jesus 100% homem, 100% Deus, né? Você dá testemunho do nome de Jesus, que é um nome que está sobre todo nome, e ele comissiona a nós para ide e pregar o Evangelho a toda criatura. O que ele está falando aí? Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que rejeitar já está condenado. Então nós somos estes portadores de boas novas, nós somos portadores do reino de Deus, né? Ministros do Evangelho, nós somos ministros de Deus, né? Um embaixador, né, de um país estrangeiro, ele representa aquele país que o enviou para outro país. Então, ele, né, tendo o reino dos céus, ele nos comissionou, nos enviou a falar, a pregar, a testemunhar e a executar poder de Deus, né? E também a avisar esta geração corrupta, né, e pecadora, de que Jesus voltará, né? Não tardará. Alguns julgam ser demorada a sua vinda, porque já 2000 anos se passaram e ele não voltou. Então, mas a Bíblia fala que é para continuar esperando, porque a contagem do tempo de Deus não é a nossa contagem, porque Deus é eterno, o tempo serve para nós, e Pedro alerta isso. Vocês que julgam a vinda do Senhor demorada, vocês precisam entender uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para Deus, né, se for por essa contagem, nós entramos agora no terceiro dia, né, quer dizer, no terceiro milênio. Mas o que queremos focar aqui pelo Espírito de Deus, ele diz: quem der ouvido a mim, né, quem der ouvido a mim, e quem vos der ouvido, né, ouve-me a mim. Isso ao mesmo tempo que é um galardão para nós, comissionando nós a ser ministros de Deus
embaixadores do reino dos céus, né? Também nos dá um encargo, uma obrigação, né? De que represente fielmente o reino de Deus. É no seu falar, é no seu andar, em tudo que você fizer, em tudo que você deixar de ser feito, em tudo que você anunciar, você é um representante de Deus na terra. Jesus te comissionou a isso, Jesus te chamou a isso, precisa alertar isso. Você não é mais qualquer um, você não deve mais andar dissolutamente, você não deve mais usar linguajar torpe, você há de saber como entrar e como sair, para você ser abençoado ao entrar, abençoado ao sair. Então, onde você for, Jesus está com você, através do Espírito Santo, e você representa o reino de Deus, você representa Jesus. E para aqueles que deram ouvido a vocês, é a mim, né? Se não deram ouvido a vocês, é a mim que rejeito. Se rejeitar vocês, é a mim que rejeitam. Se receber vocês, é a mim que recebem. Olha aí, Ele está pondo e colocando em nós toda a sua confiança. Ele está lançando sobre a tua vida, você que crê, a responsabilidade de representar fielmente Deus na terra. Olha aqui, né? Que coisa maravilhosa é essa, né? Te eleva a uma estatura de embaixador do reino dos céus. Tudo que você falar, né? Você deve observar a palavra de Deus. Você não anda mais usando a tua boca de qualquer maneira mais. Você usa, tudo que você falar tem que ser pesado e medido, porque você está falando, representando o nome de Jesus. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim. Olha bem, né? O que ele está dizendo? Tudo vocês falarem, sou eu que estou falando. Se alguém der ouvido a vocês, está ouvindo a mim, está ouvindo a Jesus. Olha bem, você representa Jesus, né? E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Olha bem, você dirige a palavra, você libera a palavra. Então nós não estamos à cata, né, à procura de glória para nós, né? Nós representamos Jesus na terra, né? Nós somos corpo de Cristo, nós somos embaixador do reino dos céus. Então nós devemos falar o que Jesus fala, o que Jesus falou. A nossa conduta, a nossa palavra deve ser de acordo com Jesus e não fora disso, porque somos embaixadores. Isso é tão sério que eu falo, se alguém rejeitar vocês, rejeitam a mim. Por quê? Porque vocês são cartas vivas, vocês são responsáveis pela evangelização, vocês são responsáveis pela boa notícia, vocês são responsáveis, como atalaia, para avisar a humanidade de que haverá juízo de Deus. Mas, e você é uma atalaia avisando do tempo da graça, que esta porta de entrada para o reino dos céus está aberta, foi aberto um novo e vivo caminho à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Então está aberta, venha, né? Ele diz, se alguém tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Então, alguém rejeitar você, está rejeitando o próprio Deus. Isso é forte, né? Isso é muito forte. Por quê? Você não é aquele que fala de piadinha mais, não é aquele que fica jogando palavras fora. Não, você é um embaixador, né? Você tem uma postura de santo homem de Deus, né? Ou de santa mulher de Deus. Então, você vê a Sulamita, né? Ela vendo Eliseu
passar, o profeta Eliseu passava de frente à casa dela. E ela chega para o marido dela e falou assim: olha, ó meu marido, eu sempre vejo esse santo homem de Deus passar por aqui. Olha bem, a postura de Eliseu, né, só dela ver passar e ver como ele se comportava, ela já o chamou de santo homem de Deus. É assim que deve ser a nossa vida, é assim que deve ser a vida do cristão, né? Eliseu não tinha palavra torta, Eliseu não tinha propostas indecentes, não tinha falsidade nele, né? Ele tinha a postura de um profeta de Deus, de um embaixador do reino de Deus na terra. Por isso que ela fala: eu sempre vejo este santo homem de Deus passar por aqui. E ela fala com o marido para fazer um quarto para ele. Na hora que ele passar aqui, cansado da caminhada, para ele repousar. Façamos para ele um quarto, né? Com uma mesa, uma cama e um candeeiro. Olha bem, quem é santo homem de Deus tem sempre um lugar que vai recebê-lo, que vai agasalhá-lo, né? Você vai ser bem recebido. Agora, quem não te receber, o problema não é seu, o problema é de quem rejeitou a você, porque rejeitou aquele o qual você é testemunha. Porém, se me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Está rejeitando Deus. Meu Deus, olha a tua patente espiritual, a tua patente no reino de Deus. Você que fala que é cristão, né? Deus colocou sobre você uma patente de representá-lo na terra. Isso não é coisa de somenos. Você deve glorificar a Deus. E isso também deve pesar sobre você, esta responsabilidade. É o que diz lá em 2 Crônicas 7, se este povo que se chama pelo meu nome, ele fala que tem um povo que é chamado pelo nome de Deus. Onde você for, sem abrir a boca, as pessoas vão reconhecer que há algo diferente em você, há uma presença de Deus sobre você, e a sua postura não pode negar isso. A sua postura deve honrar isto, honrar. Por isso que ele fala: possua o seu corpo com honra, porque você é templo do Espírito Santo, você representa Deus na terra, você leva boa notícia, você é a atalaia na terra que avisa a humanidade sobre os juízos, as promessas de Deus. E não somente falar, mas também executar poder de Deus. Você entra nas casas, você entra nas famílias e você representa Deus, e você leva ali a boa notícia, e você ora, você fala, você profetiza, você ora, e pessoas são curadas, pessoas são transformadas, pessoas se arrependem. Há poder de Deus. Entenda o seu lugar em Cristo. Você não é qualquer um, você não é um moleque, você há de ser um responsável diante de Deus pela tua conduta como cristão aqui na terra. Ele fala: de tudo isso o Senhor nos pedirá conta. De tudo que fizermos, o Senhor nos pedirá conta. Então, que seja a sua vida santa, a nossa vida seja santa ao Senhor, falando do Evangelho, falando do amor de Deus,
falando das Escrituras, que as Escrituras são chanceladas por Jesus. A palavra de Deus é Jesus, o Verbo que se fez carne. Por isso que ele diz que nós somos luz do mundo, sal da terra. Olha bem, o depósito que ele tem sobre nós. Ele tem depositado coisas grandes sobre a tua vida. Talvez você ainda não entendeu a dimensão destas coisas. E olha, ele vai mais longe. Ele nos faz autoridades. Autoridades. Vocês que vos dou autoridade sobre todo o poder do mal. Você vai pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano algum. Poder sobre todo o mal. Que é isso? A hora que você falar, você profetizar, você orar, creia. O Senhor está em mim. O Senhor é por mim. E eu sou pelo Senhor. Porque Deus não vai fazer sozinho, Ele conta com o que você vai fazer. Ele opera com os habitantes do céu e com os moradores da terra. Se você profetizar, Deus vai abonar, porque você está falando sobre a palavra de Deus. Você está falando como homem ou como mulher de Deus. Foi isso que Elias falou, sobre a minha palavra. Não vai faltar azeite na sua botija e nem farinha na sua panela, até que chova sobre a terra, segundo a minha palavra. Olha, era tão estreito com Deus que ele falava e as coisas aconteciam como ele falava, porque ele não falava de si mesmo, ele falava palavras inspiradas pelo Espírito Santo. É assim que nós devemos portar. É assim que virá sobre nós, que vem sobre nós avivamento, porque as pessoas vão entender que Deus, o nosso Deus, não é Deus somente de palavras, Ele é um Deus de poder, na palavra de Deus, Paulo falando que a minha pregação não se resuma em sabedoria humana, mas em demonstração do poder de Deus. Poder de Deus é você falar e as coisas acontecerem. É você orar e aquilo seja realizado. É você profetizar e você chamar à existência aquilo que não existe. Aquilo que não existe. Deus coloca para trabalhar a nosso favor um exército. Ele fala que os anjos são seres celestiais que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, a nosso serviço nós temos anjos. Por isso que nós devemos absorver a palavra de Deus, meditar nela, comer ela, até que ela nos consuma completamente e tudo que sai da nossa boca está de acordo com a palavra de Deus. E quando falamos a palavra de Deus, vem anjos para executar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Olha isso. A Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento de Deus. Não é conhecimento só da palavra, mas conhecimento do próprio Deus, que se revela através das Escrituras e da intimidade que nós havemos de ter com Ele, em oração, em meditação na palavra, em jejuns, em consagração e em santificação, a ponto de nos tornarmos um com o Senhor, um com Deus. A dimensão disso, de
representar Deus na terra. Você hoje vai colocar a sua cabeça no travesseiro e vai meditar a respeito disso. Que palavra forte, que confiança Deus deposita sobre nós, que responsabilidade Ele coloca sobre nós. Mas se Ele fala, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu deixo o Consolador para auxiliar vocês, para dar direção a vocês, como vocês devem viver, como vocês devem falar, como vocês devem se portar. Não somos irresponsáveis para entrar na casa dos outros e ficar olhando as coisas. Não, 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 não. Você sai de sua casa com um manto de Deus sobre você. Você representa Deus. Você não vai agir de forma irresponsável mais. E aquilo que você falar é da parte de Deus. Aquele que receber está recebendo o próprio Jesus. Aquele que te rejeitar está rejeitando a Jesus, está rejeitando a Deus. Por isso, não lançamos palavra fora, não jogamos palavra fora, não falamos palavras torpes. Toda a nossa palavra é encaixada sobre a palavra de Deus, e sabemos que o próprio Deus vai enviar anjos para executar a palavra. Meu Deus, que coisa maravilhosa é essa, que grandeza é essa. Seja um verdadeiro representante de Deus, seja um ministro de Deus. Em tudo que você colocar as mãos, você vai ser bem sucedido. Onde você colocar os pés, o Senhor entrega a você. Você vai ser abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Por isso que nós não falamos de nós mesmos, e o nosso ensino não é nosso, é do Pai que nos enviou. Nós havemos de ficar jungidos, subjugados, relacionado com a palavra de Deus. Nós não buscamos a nossa própria glória, porque aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas nós, tem até o hino, né? A minha vontade, né? A minha glória é que fazer que o seu nome seja conhecido. Renunciamos a nós mesmos, para que o Senhor seja engrandecido. Nós, como João Batista falou, não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias, que eu me diminua e que ele cresça. Não buscamos a nossa própria glória, não estamos à cata de elogios, como Paulo fala na epístola, eu tanto sei ser honrado como ser humilhado, para mim é a mesma coisa, mas eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a executar, eu tenho alguém grande e soberano que eu represento na terra. Não sou qualquer um. E o que falam, se falar contra, não é problema seu. Se te rejeitar, não é problema seu. Se fizer festa para você, você nem se atira com isso, porque você tem uma missão, você tem um chamado, você tem uma responsabilidade, você tem um ministério, você tem um título de embaixador do reino de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe. Você que quer ser um embaixador do reino dos céus na terra,
A palavra diz que aquele que crer e for batizado será salvo, né? Receba Jesus no seu coração, confesse que Jesus é o teu Senhor e seja você bem-sucedido em tudo quanto empreender. Seja você uma bênção, seja livre, seja curado, seja transformado pela palavra de Deus e entenda os propósitos para os quais Deus criou você, para que você o represente na terra, para que você seja a tua vida para a glória de Deus, para que as pessoas, quando se relacionar com você, digam glórias a Deus pela tua vida, e eu repreendo todo espírito contrário. Seja você uma bênção, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, louvado